aprendizado com Epstein, Sastro, meu aprendizado com o curandeiro Maia. Tesibeche, Crotolaria cajanifolia, planta um tanto rara. Tesibeche é utilizado no tratamento de muitas doenças espirituais e como um protetor antes das premissas maias sagradas. Também pode ser colhida como um dos componentes da fórmula das 9 Shiva para o banho de ervas. A sexta-feira da paixão irrompeu uma neblina e uma chuva monótona que encharcaram nossa fazenda durante grande parte da Semana Santa. Apesar de a fazenda estar atualmente coberta com grama, havia ainda muitos pedaços escorregadios de lama. Vivíamos constantemente calçados com botas de borracha, compridas por causa da chuva contínua. Mantínhamos também o fogão e a lenha aceso o dia todo para manter-nos aquecidos e para secar as roupas penduradas por toda parte de nossa cozinha. Tínhamos bolinhos feitos em casa, mangas e chás de capim-limão para o café da manhã em volta de uma mesa que Greg modelara com tábuas de mogno de segunda mão, mas esta não era uma sexta-feira de trabalho comum. Este era o dia em que minha família e eu iríamos conhecer os espíritos maias. Começamos a nos preparar não somente para a premissa, como também para os nossos convidados especiais, Punch e Cláudia. James saiu para trazê-los de canoa do outro lado do rio e caminhar o quilômetro até a estrada para guiar nossos hóspedes até a fazenda. Em pouco tempo ouvi James gritando na margem do rio: "Mãe, estamos atravessando." Dentro de minutos vimos Punch lento e deliberadamente subir os degraus que Greg acabara de construir algumas semanas antes. Atrás de Punch estava uma Cláudia ofegante de cara vermelha, carregando seu saco de roupa suja sobre a cabeça. James vinha por último, com um remo na mão e um sorriso tão largo quanto o rio Macau estampado em seu belo rosto. Saudamos-nos calorosamente. Punch, maravilhoso, com minha cozinha ampla, com seu telhado de sapê elevando-se a 6 metros de altura sobre um fogão de lenha. Estava acostumado com cômodos pequenos, com poucas janelas e uma consequente escuridão, conduzindo-os aos aposentos de hóspedes, uma casa de madeira rústica sem pintura com telhado de sapê, mas que arrancou gritos de alegria como se estivesse em um hotel de 4 estrelas. Punch colocou seu saco de plástico no chão, esticou seu corpo frágil sobre a cama acolchoada e girou o corpo por ela como se fosse o ponteiro de um relógio. "É tão grande e macia, esta é a melhor cama que já vi na minha vida. Rosita, você está nos tratando como um rei e uma rainha." Cláudia sorriu, balançando a cabeça, concordando. Voltando em seguida seu olhar para a cadeira de balanço com assento de almofadas, deixou cair seu corpo robusto sobre ela, balançando, suspirando de cansaço. Punch recusou-se o café da manhã, alegando que era seu costume jejuar na sexta-feira da paixão até o entardecer. Cláudia estava mais meiga com Punch do que jamais notara anteriormente, e comecei a pensar que talvez ele estivesse certo. Só precisava de um homem bom que a amasse e despertasse um anjo adormecido dentro dela. De volta a essa cozinha, entre as bermudas, macacões e toalhas pendurados nos caibros, Punch assumiu apropriadamente seu posto em nossa cadeira mais importante. Era gentil e paciente com nossas interminadas perguntas sobre a premissa e seu significado, apreciando tanto seu papel como sacerdote quanto como professor. Enquanto falávamos dos espíritos maias, fomos surpreendidos por um grito alto e excitado vindo do outro lado do rio. Gritamos de volta e ouvimos um homem perguntar: "Dom Elígio está aí com você?" "Sim", respondi com relutância, temendo que Punch fosse levado por um suplicante que o encontrara. Sabia que se um doente ou pessoa em necessidade o procurasse, ele o atenderia, abandonando seu descanso e nossa tão ansiada cerimônia. "Precisamos vê-lo, é urgente. Por favor, deixe-nos atravessar o rio", disse a voz novamente.
Punch somente riu, balançando-se em sua cadeira suntuosa. Está vendo o que lhe disse, minha filha? Perguntou. Eles nos seguem por toda parte. Não tem nenhuma hora que está aqui e já estão procurando você. Disse, estendendo um remo para James, que foi até o rio trazer os visitantes. Poucos minutos depois, James reapareceu com 2 homens atrás dele. Pareciam desesperados. Fomos a Santo Antônio assim que partiu, mas sua neta nos disse onde estava. Explicou um dos homens. Precisava falar com você em particular. Tato, por favor, é urgente. Levantando-se da cadeira lentamente, Dom Elígio agarrou minha mão estendida, segurando-a enquanto cuidadosamente caminhamos pela grama escorregadia até sua pequena cabana de lua de mel. Depois que partiram, dirigiu-me até a cabana de hóspedes, onde ele me contou que um dos homens se envolvera em um crime sério em San Inácio, onde uma audiência no tribunal seria realizada na semana seguinte. Pedirá a Punch que encontrasse o juiz e o júri a seu favor. Estava chocada em saber que ele podia ou faria tal coisa, mas explicou que o encanto só funciona se o acusado contar a verdade absoluta. Se mentir, um encanto se quebra. A oração especial para casos legais garante que o réu seja liberado depois de contar a verdade, pois o juiz ou os advogados não são capazes de encontrar um documento que seja crucial para a sua condenação. Deste modo, o caso é encerrado. Punch fez então outra coisa que me surpreendeu. Pegou o saco de farinha que trouxera consigo de Santo Antônio e falou baixinho comigo. Este saco tem meu dinheiro dentro dele. Esconda-o até irmos embora. Levei o saco até a casa principal, pensando onde poderia escondê-lo. Olhando para dentro do saco, vi pilhas de notas presas por borracha dispostas organizadamente. Estava muito surpreso e depositei o saco pequeno em uma prateleira sobre nossa cama. Colocando as distrações de lado, voltei para a cozinha e ajudei Cláudia a acender o fogão de lenha para cozinhar o milho. O sol potente indicava que o início da premissa se aproximava rapidamente. Punch testou várias vezes o milho cozido até ter certeza de que estava no ponto certo. Cláudia jamais participara de uma premissa anteriormente. Sua vila guatemalteca se convertera totalmente ao fundamentalismo protestante quando ela era ainda um bebê na década de 30. Moemos o milho cozido em uma máquina manual e o cozinhamos novamente com água e açúcar mascavo. Sobre o altar dispomos 9 flores brancas, uma para cada um dos 9 espíritos maias, e vasos de flores e gamelas de frutas. 2 anjos de madeira que trouxeram do México enfeitavam cada extremidade do altar, com suas delicadas asas estendidas e suas mãos unidas como se estivesse rezando. 4 velas estavam acesas debaixo das sombrinhas e sob o altar havia pequenas quantidades de incenso da resina de copal, fumegando sobre carvões em brasa. Sua fumaça grossa e aromática subia em anéis de encontro aos ventos úmidos, enquanto uma chuva fina caía. Punch e eu saímos à procura das folhas de tibichi para proteger os participantes. Encontramos-a e apenas alguns metros dentro da floresta da nossa propriedade. Ficou maravilhado com a quantidade de plantas medicinais que cresciam espontaneamente ao redor das nossas cabanas. Voltando para o altar, colocamos fotografias das pessoas que nos eram caras e daquelas com problemas espirituais ou de saúde que desejávamos que fosse abençoado pelos espíritos maias. Todos os nossos cristais saíram dos seus pequenos estojos de veludo e foram depositados sobre o altar. Trabalhamos em silêncio respeitosamente, à medida que uma de espiritualidade permeou a fazenda até mesmo antes de a premissa ter início. Quando cada detalhe for atendido, Punch convocou-nos a ficar de pé ao redor do altar. Trouxe o atole da cozinha e Cláudia entregou-lhe uma bolsa com xícaras, tigela de cabaça. Depositou delicadamente as 9 tigelas sobre o altar. Utilizou a 10ª tigela, chamada julube, somente como instrumento para servir a encher as outras com um texto de atole de milho. Estava dividindo-as em porções como mamãe faria com o restante da alimentação para sua prole faminta. Virou-os para verificar se todos estavam presentes. Greg, Cristal, James, Luz, Cláudia e eu o rodeávamos, ansiosos pelo início da missa maia. Mal podia conter minha excitação, senti-me privilegiado de estar ao lado do meu maestro neste altar à luz de velas, tão próximo da floresta tropical maia. Com os galhos de tipche em suas mãos, passou-os sobre cada um de nós, formando 9 cruzes sobre nossos corpos.
Explicou que isso era para proteger da presença poderosa dos ventos espirituais. Sua intenção não é de fazer mal, garantiu, mas às vezes, se as pessoas são fracas, doentes ou se encontram em um estado emocional negativo, a presença dos espíritos pode fazê-las sentirem-se muito mal. Porém, o Tibishi era proteção suficiente. Murmurou uma prece maia, com somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ditos em espanhol. Em seguida, chamou-me para ficar ao seu lado, em frente ao altar. Fui para o meu lugar, me sentindo como uma criança subindo ao palco, nervosa, se iria lembrar-se das falas. Fez o sinal da cruz sobre o peito, estendeu as mãos diante do corpo, palmas viradas para fora, e começou a oração ritmada da primícia sagrada. Todos nós estávamos completamente presos à sua presença e poder. Suas palavras eram ininteligíveis a todos, mas a emoção, o amor e a fé deste homem não necessitavam de tradução. Estava eletrificado ao seu lado, sentindo cada palavra alcançando voo no ar ao redor do outeiro. Greg colocou mais copal sobre as brasas e sentimos a fragrância convocando os espíritos a virem inalar, e ouviu os cânticos sagrados de Pante. Inclinando sua cabeça para trás, cantou algo que se parecia com o pio agudo de um pássaro. Continuou cantando até que abaixou a cabeça e fez novamente o sinal da cruz. Enquanto esperavam pelos espíritos, começou a chover. Cortinas de água varreram sobre nós, obrigando a Pante e Cláudia a se refugiarem na cozinha. Ficaram olhando para o altar sobre a meia parede. O restante de nós permaneceu corajosamente na chuva, debaixo das capas de chuva e guarda-chuvas, não desejando quebrar o encanto deste momento único. Depois de uma hora, a tempestade foi substituída por uma quietude misteriosa e Pante prosseguiu com o seu cântico melódico. Senti-me honrada ao ouvi-lo mencionar meu nome com o prefixo respeitoso de Dona várias vezes, gesticulando então em minha direção com a sua mão estendida. Ainda tinha dificuldades em acreditar que eu, Rosita, uma mulher assírio-italiana de Chicago, encontrava-se no meio da floresta com um sacerdote maia sendo iniciada no reino dos antigos espíritos maias. Pante disse as últimas frases e estava prestes a sair do altar quando ficou paralisado. Olhou sobre seu ombro direito e todos acompanhamos o seu olhar. O ar estava parado e pesado. Os galhos da palmeira pendiam imóveis, como se pousassem para uma natureza morta. Todavia a chama de uma vela moveu-se 3 vezes em direção ao oeste, enquanto a chama na outra extremidade do altar curvou-se 3 vezes na direção oposta. Olhei para Dom Elígio. Ele sorriu e disse: estão aqui, vieram, ouviram nosso cântico da primícia e beberam o espírito do atole. Olha ali, acrescentou apontando com o seu dedo marrom e curvo. A poucos metros do altar, um galho solitário de uma palmeira movimentava-se ritmicamente, como se sinalizasse a presença celestial dos espíritos. Todos nós entreolhamos em um silêncio estupefato, como se dizendo: você viu o que eu vi? Perguntávamos. Enquanto silenciosamente reunimos as oferendas e pequenos objetos que havíamos depositado sobre o altar, perguntei timidamente a Pante o que dissera aos espíritos a meu respeito. Parou e disse baixinho: disse a eles que você tem um coração puro e que a aceitei como minha querida discípula. Pedi a eles que tivesse com você toda a consideração que sempre tiveram comigo. Obrigado, meu amigo, era tudo que fui capaz de expressar. Gostávamos tanto do incenso de copal que adicionamos mais resina às brasas e carregamos ao redor da fazenda como uma bênção. Pante disse que ele abençoaria cada canto e sombra da fazenda. Mostrou a Cláudia como levar e secar delicadamente suas queridas jícaras, as quais utilizara para centenas de premissas ao longo dos últimos 50 anos. Quando as entregou de volta a ele, voltou-se para mim com as mãos estendidas, repletas com suas magníficas cabaças. Deixou estas xícaras, como você hoje, minha filha, disse. Deixo estas xícaras, como você hoje, minha filha, disse, olhando para mim com orgulho paterno. Lágrimas de gratidão e alegria rolaram nos meus olhos, caindo em suas mãos enrugadas. Sorriu e prendeu minhas mãos em suas palmas grossas e calejadas. Havíamos criado uma ligação de honra com os deuses da cura. Copal, Prontium, copal, a árvore e a resina são sagrados para os maias, que queimam a resina aromática como incenso durante as cerimônias de purificação, ação de graça e súplica aos deuses. Queimar incenso de copal é um tratamento específico para doenças espirituais como inveja, medo, mal-olhado, angústia e tristeza. Acredita-se que afasta os maus espíritos. A magia negra, a casca em pó é aplicada a ferimentos e feridas infeccionadas.
A casca fervida alivia cólicas estomacais e destrói parasitas intestinais. A resina forma a base de um verniz utilizado em madeiras finas. Pouco tempo após a primícia, um refugiado de El Salvador chamado Orlando bateu em nossa porta pedindo trabalho. Tínhamos uma tarefa hércula diante de nós de abater várias árvores mortas de 18 metros de altura. Serrar seus galhos e queimá-los para que as cobras não se abrigassem debaixo deles. Sabíamos que não seríamos capazes de fazê-lo sozinhos. Portanto, depois de contarmos nosso escasso dinheiro, concordamos em contratá-lo para os próximos 3 dias. Ao final do segundo dia, havíamos cortado dúzias de árvores e estávamos preparando a queima dos galhos. Detestava abater a floresta, pensando que era triste ver tantas árvores nobres deitadas pelo chão, tendo submetido suas vidas às nossas necessidades. Naquele dia nossa fazenda pareceu-me um cemitério, com nossos facões pingando com a seiva vital das árvores. Sabíamos que era totalmente necessário queimar madeira em uma hora adequada do dia, devido à capacidade do vento em alastrar chamas, especialmente durante a época da seca. Tínhamos que ter a experiência e os conhecimentos da floresta para fazer isso corretamente, e depois de conversar com Orlando, assegurou-nos, ele, com convicção que sabia fazê-lo, estufou seu peito e disse: "Sim, senhor, sabia muito bem." Às 8 da manhã seguinte, ele cerimoniosamente queimou uma dúzia de pilhas de madeira, galhos e troncos, e apenas alguns metros de nossas 2 cabanas. Em questão de minutos, Greg e eu percebemos que havíamos cometido um erro sério. O vento da manhã começou a soprar pela fazenda, transportando ameaçadoras línguas de fogo. Rapidamente nos encontramos ilhados, enquanto chamas de 3 metros de altura subiam em todas as direções. Cristal dormia em sua cama debaixo da janela, e uma bola de fogo soprou em cima de sua cabeça, queimando seu travesseiro e quase colocando fogo nos seus cabelos. Rapidamente atiramos da casa, correndo para levá-la até a casa dos Flemings. Para piorar as coisas, Mick não se encontrava e sua bomba de água estava quebrada. O fogo estava fora de controle. Ficamos crescentemente apavorados, correndo em direção a cada nova chama, futilmente tentando controlar seu apetite voraz. As palmas dos coqueiros transformaram-se em projéteis em chamas de 6 metros de altura. Estávamos cercados por um instante. Greg e eu ficamos paralisados pelo medo e pela indecisão. Como poderíamos saciar o faminto inferno com somente 50 galões de água de reserva em um tambor e uma inútil bomba no rio, fraca demais para bombear a água morro acima por uma extensão de 300 metros? Orlando não demonstrou o menor interesse em ajudar-nos a apagar o fogo. Como se nada estivesse acontecendo, pediu casualmente uma carona até a cidade, apesar de Greg não falar espanhol naquela época. Orlando deve ter compreendido os gritos furiosos de Greg. "Seu filho da puta maluco! Você começou este fogo e agora quer uma carona até a cidade, enquanto tudo o que possuímos está sendo consumido pelas chamas?" perguntava. A voz de Greg poderia ser ouvida por cima do barulho da madeira em chamas, suas mãos balançando descontroladamente no ar. "Desapareça da minha frente antes que eu o mate com as minhas mãos." Orlando foi embora já com o pagamento pelos seus 2 dias de trabalho enfiado no bolso. A esta altura eu já estava totalmente em pânico. Faíscas voavam sobre o sapê delicado e inflamável. E se um dos 2 telhados incendiasse, a batalha estaria encerrada. Eu já vira uma casa de sapê pegando fogo no México. No momento em que o telhado pegou fogo, a família perdeu a casa e tudo o que havia dentro em 10 minutos, inclusive um bebê que dormia. Comecei a perder as esperanças e saí gritando desesperadamente com Greg. Também estava em pânico, porém tentava controlar-me em virtude dos seus 10 anos de experiência como paramédico no Corpo de Bombeiros de Chicago. Jogou uma pá nas minhas mãos e disse que fizesse um aceiro
logo além do círculo de chamas. Parecia inútil, visto que o círculo devorava mais centímetros de mata à medida que os segundos passavam. Colocou a bomba d'água para funcionar, adaptando uma mangueira que virou para a direção dos telhados do sapê. As chamas estavam altas demais, gritei. Estão passando pelo aceiro. Você não acha que aprende alguma coisa sobre incêndios depois de 10 anos salvando pessoas? Perguntou. Faça como estou mandando, Rose, ou vamos perder tudo. Falou severamente, com força o suficiente para convencer-me a confiar nos seus instintos. Enquanto meus braços e pernas trabalhavam furiosamente, fazendo movimentos longos e fortes com a pá, minha mente e coração concentraram-se em rezar intensamente. Enquanto eu implorava por misericórdia pela nossa casa. Lutamos contra o fogo terrível e imprevisível durante mais 9 horas. Sem pararmos para descansar ou comer, salvamos nossas casas, mais do que restou da fazenda com uma superfície negra em tocos fumegantes. Cobras saíam correndo em todas as direções, passando a apenas alguns centímetros dos nossos pés. Tinha estado confortavelmente descansando sob as pilhas frescas e úmidas da mata, até que foram surpreendidos pelo calor das chamas. Ao cair da tarde, o pôr do sol especial bonito em incríveis tons de laranja e roxo coloriram o céu. Sentamos-nos na única colina ilesa, limpando os rostos um do outro, secando nossas lágrimas, nos lembrando de sermos gratos por ainda estar vivos. Fomos nos encontrar com Cristal na casa dos Flemings. Nenhuma palavra poderia descrever o que passáramos durante aquele dia. Lucy esquentou um pouco de água para que pudéssemos nos banhar. Preparou-nos um jantar e ouviu nossa história, que ficou mais digerível depois de alguns goles de bebida forte. Durante as próximas 8 semanas, vimos pequenos fogos na floresta se acenderem em velhos tocos de árvores, logo além da nossa clareira. Tornou-se parte da rotina diária procurar por brasa fumegantes que poderiam provocar um incêndio a qualquer momento. Com a ajuda da direção e velocidade certa do vento, Greg ficava mais abatido a cada dia que se passava, entregando-se finalmente aquilo que aprendemos a chamar de depressão de Belize. É uma síndrome que aflige os recém-chegados à floresta selvagem. Quando não estava deprimido, eu estava. Depois do incêndio, não pude deixar a fazenda para visitar Dom Elige e suspendi indefinidamente minhas idas a Santo Antônio. Enviei várias mensagens a Punch através do seu neto Ângelo. Apesar de o fogo ter destruído anos de trabalho, em 2 meses retornamos às nossas operações normais e senti minha vontade para reassumir minhas visitas a Santo Antônio. Na manhã de uma sexta-feira atravessei o rio a pé, pois a água não ultrapassava a altura das coxas em seu ponto de maior profundidade. Durante essa estação particularmente seca, em pouco tempo, eu estava me reencontrando com a floresta acima da margem do rio, saudando as lagartixas de olhos protuberantes e escorpiões saltitantes. A floresta pode ser hostil e implacável, mas eu tinha um caso de amor sério e inegável com ela. O aroma de humus úmido e em decomposição era ambrosia para mim. Era revigorante estar de volta às minhas caminhadas solitárias através da mata alta e convidativa. Encontrei Punch sentado na escuridão da sua casa de cimento. Seus ombros estavam caídos e sua expressão era triste. Algo estava terrivelmente errado. Limpei minha garganta para que ele soubesse que eu estava na casa e sapequei um beijo carinhoso na sua testa curtida. Levantou o olhar e lentamente um sinal de reconhecimento inundou seus olhos ternos. Mamacita disse fracamente. Por onde tem andado? Perguntou. Pensei que se esqueceram de mim. Meu coração sofria por vê-lo tão infeliz e abatido. Perguntei sobre os recados que enviara pelo seu neto, mas estava claro que as mensagens de segunda mão não colocaram de lado o seu medo de que eu o abandonara. Estava certo de que jamais voltaria, disse, apesar das minhas garantias de que isso nunca aconteceria. Contei toda a triste história de nosso incêndio e como eram gringos idiotas por termos depositado nossas vidas na mão de um estranho. Ele foi solitário, me lembrando que os acontecimentos acerca da sobrevivência na selva devem ser aprendidos através de erros fatais, se não os aprendemos sendo criados aqui. Um fogo durante a seca jamais deve ser começado pela manhã. Que idiota mentiroso você contratou, disse irado. Um fogo de manhã é pego pelos ventos e sopra em todas as direções.
Ele deve ser feito por volta das 4 da tarde, para que possa queimar durante algumas horas e a umidade da noite o apague naturalmente. Olhou então para o chão, algo ainda o incomodava. Perguntei-lhe sobre lá a combaneira e senti que toquei em um nervo exposto. Ela me roubou, disse, mantendo a cabeça baixa. Roubou as economias de toda a minha vida. Aconteceu há um mês. Que velho idiota eu sou, Rosita, confiando naquela vaca. Concordara finalmente em morar definitivamente com ele. Mas primeiro tinha que ir para casa a fim de pegar suas coisas. Concordaram que ele mandaria um táxi quando ela estivesse pronta para mudar-se. Ele esperou durante 2 semanas, acordando durante a noite, pensando e fazendo planos para sua nova vida juntos. Andou pela vila procurando uma pequena casa para comprar, imaginando que ela seria mais feliz morando em uma casa não tão próximo dos seus pacientes e familiares. Disse a Ângel que iria casar-se e Ângel concordou em recebê-la na família. Ela chegou sem nada, acompanhada de um dos seus 5 filhos, que insistiram em morar com eles. Concordei, para você ver como sou tolo. Estava tão feliz em vê-la e nos beijamos e abraçamos como 2 namorados, disse, quase lembrando com felicidade suas esperanças. No dia seguinte, ela já estava se preparando para partir, dizendo que se esquecer de uma coisa importante em casa. Não vá, implorei a ela, mas deve ter se divertido comigo, enquanto meu coração chorava por ela. Cláudia partiu há 4 dias sem uma palavra, antes que Punch entrar no seu quarto, notar que a fechadura do baú em que guardava seu dinheiro e coisas valiosas foi aberta. Fora novamente arrumada para dar a impressão de estar intacta, quando estava na realidade arrombada. Meu coração disparou, pois sabia o que acontecera. Abri o baú e comecei a gritar, meu dinheiro sumiu. Ângel veio correndo juntos, olhamos para dentro do baú vazio. Cada dólar e cada pedaço de ouro e prata foram roubados. De início, Punch acreditou que poderia ser um ladrão, um estranho. Até que Ângel disse que pegara Cláudia e seu filho no quarto, enquanto Dom Elígio estava na floresta catando plantas. Agiu de maneira suspeita, mas Ângel não interferia, sabendo que ela iria ser a esposa do seu avô. Cláudia e seu filho permaneceram no quarto abafado durante quase mais de 1 hora, com as portas e janelas fechadas para não ser visto, disse Ângel. Dom Elígio e Ângel foram então até a polícia, que os acompanhou até a casa de Cláudia. Recebeu-os com um sorriso sarcástico, dizendo, então, nunca quis visitar-me quando o convidei, mas agora você chega com a polícia. Ele gritou de volta, traidora ladra, sua bandeira é um saco, significando, você não tem um lar, país ou orgulho. Disse-me que mais tarde consultou o Saston sobre quem roubara o dinheiro, perguntando se Cláudia era culpada. Ele respondeu que sim. Quando a polícia a interrogou, ela se entregou. Diz Punch, aquela caixa vagabunda com sua fechadura barata, qualquer pessoa poderia abri-la com um grampo de cabelo, disse ela rispidamente. Você vê, ela admite que sabe como abri-la. Punch gritou para a polícia. Punch queria que fosse presa e a polícia levou-a para a cadeia, onde passou 4 dias antes de ser libertada, livre de todas as acusações. Não havia evidência e não havia provas, somente acusações, disse, repetindo o que a polícia explicara a ele. Meu coração está em frangalhos e ainda sangrando. Rosita, era como se tivesse enfiado uma faca nele. Disse com raiva, tremendo diante da lembrança viva da sua traição. Sinta pena dela, Dom Elígio, pois terá que pagar um preço alto por este pecado, disse. Concordou com tamanha tristeza no olhar, como se o seu destino fosse a verdadeira tragédia. Sim, terá uma morte dolorosa e miserável, como uma pessoa que é colocada no altar de um morro e amarrada a uma árvore para ser comido pelos abutres, pedaço por pedaço, até que suas mãos apodreçam. Como se este longo desabafo e confissão houvesse restaurado seu espírito de guerreiro, disse quase desafiadoramente. Tenho pensado, no entanto, ela não fez de fato nada comigo. Ainda estou aqui, nem mais nem menos. Tenho minha fonte de dinheiro que pinga lenta, porém constantemente. Talvez jamais seja um córrego de águas correntes, mas são gotas contínuas. Com isso, fechou seus braços, acrescentando, ela se feriu muito mais do que eu. Deus irá castigá-la. Confie o seu destino a Deus e deposita a vingança em suas mãos. Por mais que gostasse de pôr fim a esta tragédia, podia ver que ainda estava muito abalado. Continuava resmungando sobre sentir-se tolo e ingênuo, como se fosse um menino que nada aprendera depois de viver 90 anos. É possível que um homem deste fosse enganado por uma mulher má? Perguntou sem esperar por uma resposta.
Não se culpe por ser um homem afetuoso. Foi ela que cometeu um grande erro, não você, disse ainda tentando consolá-lo. Somos ingênuos e confiantes, mas isto que faz com que sejamos bons médicos permite-nos cuidar profundamente dos problemas das pessoas. Deus nos fez desta maneira, Papa, e na maior parte das vezes tudo corre bem. Estava preocupado com o conselho que o policial lhe dera de colocar um cadeado na sua porta para evitar ladrões. Como poderia fazer isso um curandeiro velho e solitário que abria seu coração e sua casa diariamente a estranhos que queriam muito mais dele do que seus pertences? Pergunta. Mas fez como o policial lhe sugerira, colocando uma fechadura de metal com cadeado sobre uma porta frágil feita de madeira velha. Quando partimos aquela manhã para colhermos plantas, Pante colocou o cadeado e deu a chave a Anjo, que prometeu guardá-la até que retornássemos. Urtiga grande e erba del câncer, acáufia arvensis, planta pequena e abundante, utilizada para tratamento de problemas de pele, infecções, fungos e ferimentos. É bebida como chá para distúrbios estomacais. Pode ser também acrescentada a fórmula das 9 chive para banhos de erva, especialmente para enfermidades da pele. Eram quase 8 horas em certa noite de outubro. Dom Elígio e eu estávamos sentados nos degraus de cimento da porta da sua casa, contemplando o sol e se pondo atrás de uma macieira. Santo Antônio estava situado em uma elevação e o pôr do sol ali estendia-se por quilômetros. Fazia faixas longas, alaranjadas e roxas contra um azul escuro. Era uma daquelas noites únicas quando o diurno se encontra com o noturno. O céu alaranjado se punha de um lado do céu, enquanto a lua prateada subia no outro. Dom Elígio levantou-se, anunciando que era hora de dormir. Fora um dia longo e atabalhoado com muitos pacientes. Começou a fechar as portas e janelas como habitualmente fazia. Pelo caminho, chegou um grupo animado de mulheres e crianças conduzido por Dona Juana, esposo do querido amigo de Dom Elígio, Dom Antônio Cook. Ela era uma das mulheres da vila que vinham regularmente ver se tudo estava bem com Dom Elígio, trazendo-lhe agrados e notícias. Dona Juana estava com 80 e poucos anos, ainda bem disposta, com traços maias acentuadamente definidos e um cabelo prateado. Como muitas mulheres, Kekishi usava um colar de contas de 3 voltas presa à garganta e uma toalha de algodão sobre os ombros, como se fosse um chalé. Tinha 15 filhos, mais de 80 netos e pilhas de bisnetos. Era uma avó dedicada e cuidava do seu clã com remédios caseiros colhidos do seu quintal, dos campos vizinhos dos caminhos perto da floresta. Como outras avós treinadas nos joelhos das suas mães e avós, buscava a assistência de Dom Elígio quando um membro da família não respondia aos seus remédios habituais. Abrimos a porta para deixar a onda de pessoas entrar pelos portões da cura. Entraram rapidamente cheirando a sabão e fumaça, enchendo toda a pequena sala de espera. Dom Elígio sentou-se na sua cadeira, atrás da mesa de madeira. Dona Juana sentou-se na cadeira do paciente. Algumas mulheres jovens acompanhavam-na, cada qual com várias crianças pequenas, e um adolescente trazia nos braços um bebê recém-nascido, envolto em um leve cobertor de algodão. Uma das mulheres estava grávida, de cerca de 7 meses. Trouxe 2 das minhas netas e seus filhos para que o senhor dê uma olhada neles, anunciou ela. Dom Elígio parecia aborrecido. Por que não vem durante o dia? Perguntou. O dia é para curar, a noite é para dormir. Meus olhos inúteis são piores à noite. Vocês têm sorte de Rosita estar aqui. Caso contrário, todos teriam que voltar amanhã para buscar os seus remédios, disse, repreendendo-os em uma voz não muito severa. Minhas netas moram
no quilômetro 7 da estrada e só conseguiram uma carona a esta hora para virem aqui. Ela explicou. Tivemos que alimentar as crianças primeiro e amanhã devem partir ao raiar do dia. Dona Elígia e Dona Juana conversaram no dialeto maia por um tempo, passando em seguida para o espanhol. Enquanto falavam, o restante de nós bocejava, esticando os braços, conversando depois sobre o tempo, o ciclo da lua e a estação de plantio e a colheita de abacaxis daquele ano. Era óbvio que as netas não compreendiam o dialeto maia mais do que eu. Me pareceu que os bisnetos não eram capazes de falar espanhol também. Brincavam entre si falando inglês crioulo. Esta neta sofre de terríveis dores de cabeça, começou Dona Juana, puxando a mulher grávida pela mão, sentando-a em um banco à frente do Elígio. Deixasse para ela, mas não foi de muita valia. Pensei que talvez pudesse ter algo mais forte para ela, irmãozinho. Me diga, essas dores de cabeça acontecem durante o dia ou à noite? Indagou Dom Elígio. Ah, as minhas dores de cabeça acontecem sempre por volta das 2 horas da tarde, quando o dia está mais quente. Disse a mulher, cujo nome era Marina. Duas horas, às vezes dias. Duram horas, às vezes dias. Disse ele, dores de cabeça durante o dia precisa de um tratamento diferente das dores de cabeça noturnas. Aquelas que vêm durante o dia devem ser tratadas como uma determinada oração e com banhos refrescantes na cabeça e nos olhos. Dores de cabeça noturna necessitam de banhos quentes e diferentes preces. Ah, respondeu Dona Juana, sacudindo a cabeça em aprovação na direção de Marina. Disse a você que ele saberia o que fazer. Rosita, disse Dom Elígio, sem perder tempo, vá até a outra casa e encha esse saco com as 9 chive para Marina. Utilizei minha lanterna para encontrar as chive e enchi o saco. O aroma delicioso dos olhos nas folhas frescas me deliciava e revigorava. Gostaria de poder dormir sobre uma cama de chive recém-colhida. Aqui está, maestro, disse, quando voltei ao quarto abarrotado entregando as folhas a Dom Elígio. Você deve ferver com uma mão cheia destas folhas durante 10 minutos. Deixe esfriar completamente, então sente-se em uma cadeira com a sua cabeça inclinada para trás, assim, instruiu. Imitou a posição em que queria que ela ficasse para que soubesse fazê-la quando estivesse sozinha. Lave em seguida sua cabeça com a água fresca de chive, permitindo que um pouco da água escorra sobre seus olhos. Cubra sua cabeça com uma toalha grossa, não retire durante o restante do dia. Faça isso por 3 dias consecutivos. Dom Elígio pegou seu braço a fim de sentir seu pulso direito e como fazer com frequência. Indicou para que eu sentisse o pulso esquerdo. O que está sentindo? Perguntou, me observando atentamente. Parece um pouco lento e fraco, respondi. Certo, disse ele. Você sentiu corretamente. A circulação está debilitada. Quando terminar a oração, faça uma massagem no seu pescoço e ombros, como faz com os meus. Sei que isto a ajudará também. Quando terminou as 9 orações, ela passou para um banco mais perto da porta, onde massageei os músculos do seu pescoço e corrigiu o alinhamento das suas vértebras cervicais. Enquanto eu trabalhava, as crianças observavam silenciosamente, com os olhos atentos. Olhavam-nos como águias, obviamente embevecidas pela cena. Desta maneira pensei que a cura tradicional mantém-se viva em virtude de momentos como este, quando matriarcas mostram a sua prole como obter ajuda dos curandeiros da sua vila. Assim que Dom Elígio terminou com Marina, Dona Juana sentou uma das meninas menores na cadeira dos pacientes. Esta menininha vive resfriada, prosseguiu o matriarca. Seu pai quer dar-lhe algumas pílulas, mas disse a ela que não, pois jamais via aquelas pílulas funcionarem com alguém, só fazendo com que se sentissem cansadas e tontas. Devem tentar primeiro os remédios de Deus, digo aos meus filhos. Se isto não funcionar, então vamos procurar o médico. Sim, irmã, você está certa. Disse Dom Elígio, às vezes aquilo que os médicos não são capazes de curar, os curandeiros são. Rosita busca uma quantidade pequena de cipó, 1000 homens para esta criança, e disse,
Parei de massagear o pescoço e os ombros de Marina. Parecia decepcionada. Estava gostando da massagem. Voltei à cabana escura, procurando entre dúzias de sacos não etiquetados pelo cipó 1000 homens. Localizei-os com facilidade devido ao seu aroma forte, quase desagradável. Entreguei novamente a Dona Elígia um pequeno saco plástico cheio de plantas. Este ramo de cipó 1000 homens deve ser imerso em um jarro de vidro durante todo o dia. Então, dada a criança as colheradas, disse para a mãe da menina: dê a ele 6 colheres de sopa por dia. Logo perceberá que o catarro ficará pior e aumentará durante o tempo. Mas isto é bom, ele deve sair todo para que possa ficar curado. Compreende? Perguntou. Sim, avô. Ela respondeu, utilizando a palavra maia, nou, para avô. Nou era outra expressão familiar de demonstração de afeto, como tatito e viegito. Pensei que a família já estivesse pronta para partir, mas Dona Juana empurrou a outra mulher para diante de Dona Elígia. Esta filha tem um problema muito sério com um fungo no seu pé, que é muito teimoso para os meus tratamentos. Disse vigorosamente. Mostre a ele, ordenou a mulher, que obedeceu imediatamente. Esta neta, Josefina, era a mãe do bebê recém-nascido. Retirou obedientemente sua sandália de plástico e levantou a perna para que pudessem ver a sola do seu pé. Minha nossa, pensei. Dona Elígia e eu nos entreolhamos, incrédulos. Havia túneis profundos em seu calcanhar, várias fissuras da extensão de um lápis e de 2,5 centímetros de profundidade, cortando sua pele. A pele em si estava branca, rachada, descascando. O que está usando para isto? Perguntou a Dona Juana. Como de hábito, banhei-o com um chá quente de 3 poentas, disse. Banho com um chá quente de 3 poentas, disse. Está melhor do que antes. Se for capaz de acreditar nisto, porém não sarará. Não sara. O que eu deveria ter feito, hermanito, irmãozinho? Perguntou. Dona Elígia balançou a cabeça e disse: 3 poentas é bom, mas deveria tê-lo banhado primeiro então. Aplicando a mistura seca de um pó de 3 pontas e urtiga grande, juntas são muito poderosas. Conhece a urtiga grande? Perguntou. Não, hermanito, não conheço, respondeu. Bem, é uma planta pequena, cresce à altura de apenas 30 centímetros do chão, com uma pequenina folha arredondada e uma flor felpuda que parece como um rabo, disse a ela. Balançou a cabeça silenciosamente e disse: não, nunca vi essa planta. Não importa, pode voltar amanhã e Rosinha irá com você até a antiga estrada de transporte da madeira para mostrar a você. Depois que explicou a ela como deveria combinar as folhas de ambas as plantas para o banho de chá quente, lançou-se em uma prescrição complicada para o fungo. Disse que pegasse partes iguais das folhas de ambas as plantas, torrasse-as sobre o fogão até que estivessem bem secas e passasse-as por uma peneira a fim de fazer um pó fino. Deveria então cobrir o fungo com um óleo de resino e pulverizar o pó sobre a área, utilizando uma pena a fim de garantir que penetrasse profundamente nas rachaduras. Disse a Dona Juana que se certificasse de que sua neta mantivesse seu pé coberto com uma meia a noite inteira. Pela manhã deveria molhar a meia no chá quente e usá-la o dia inteiro. Isso resolverá o problema com certeza, disse tranquilizando-as. As mulheres concordaram respeitosamente. Estamos terminados então? Perguntou Punch, levantando-se e voltando-se a olhar para a rede. Bem, com a sua permissão, gostaria que examinasse esta menina que tem gases e indigestão o tempo todo. Esta também está também com prisão de ventre. Acompanhando-os para o quarto de exames com a lanterna, segurei-a sobre a cabeça de Dona Elígia, enquanto apertou suas mãos sobre seu abdômen, dando-lhe uma clássica massagem do ciro. A adolescente remexeu sob a pressão, mas Dona Elígia não cedeu. Os dedos de ambas as mãos afundaram na pele macia em volta do seu umbigo, desaparecendo até as juntas. Girou então suas mãos no sentido horário, pressionando enquanto rezava. Você tem ciro seco, minha filha, disse enquanto a virou de barriga para baixo. Massageou suas costas e pernas com movimentos rápidos e pressionantes. Rosita, pegue uma mistura de beúco de ombre, cipó 1000 homens e guaco. Tem um gosto forte, filha, mas será bom para você. Quando voltou com a forma de 3 pontos, colocou a mão dentro do saco, retirando uma quantidade que ela deveria ferver em 3 xícaras de água e beber antes das refeições. Não beba nada gelado, não coma alimentos ácidos, carne e pimenta, preveniu-a. Lembre-se bem das minhas palavras, ou ficará pior do que está agora. Acabamos? Perguntou a Dona Juana. Será que um homem velho pode dormir agora?
Perguntou. Bem, disse ela. Uma última pergunta. Este menino tem 5 anos de idade, está na hora de ir para a escola, mas ele disse que não quer ir. Quando a mãe o acorde de manhã, disse que não consegue levantar-se, está muito cansado, está às vezes cansado até demais para brincar. Não é natural, purifiquei-o de vermes no mês passado, mas ele ainda não é ativo e feliz como o resto das crianças. Dona Elígia encolheu seus ombros cansado e tomou o pulso da criança. Tomei o frágil pulso oposto. Fraco e rápido demais, disse meu professor. Preste atenção, pois isto é muito comum. Dona Elígia levantou a camisa do menino e deu pequenas pancadas em sua barriga retesada com o seu polegar e dedo indicador. Colocou a mão nas pálpebras do menino e pediu que dissesse o que estava vendo. Estão vermelhas, rosadas, amarelas ou brancas? Perguntou-me. Estão pálidas e quase amarelas, relatei. Sim, é o que pensei. A criança está anêmica e tem uma solitária, provavelmente grande. Oh, comentou sua mãe. Roberto é muito teimoso para tomar remédio. Chora e briga. Até cospe fora quando não estou olhando. Temo que não engula nada que seja amargo ou tenha um gosto forte. Não se preocupe com isto, sei o que fazer, disse o velho. Pegue as raízes que darei a você e ferva-as em água com açúcar durante meio dia até que fique grosso como xarope. Dê a ele uma colher de sopa desse xarope 6 vezes ao dia. E no terceiro dia ele deve ficar sem comer. No quarto dia dele uma dose reforçada de óleo de ricino. Em pouco tempo, mamacita, seu filho estará forte e feliz novamente, prometo. Tenha fé, Deus nos ajudará a todos. É só pedirmos a ele. Sei que todas essas coisas funcionam, pois as experimentei e testei. Continuou. Estou fazendo este trabalho há 40 anos e sei algumas coisas. As crianças estavam ficando inquietas e começaram a agitar-se, levantaram-se para ir embora. Quando Josefina parou, timidamente disse: por favor, Tatito, tenho mais uma pergunta. Parece que não tenho leite o suficiente para satisfazer o bebê, disse ela. Dona Juana sabe qual planta? Bico de papagaio, disse ele. Ela não cresce em frente à sua casa? Perguntou. Sim, conheço esta planta, mas minha avó disse para jamais usá-la porque é venenosa. É verdade, mulher inteligente, disse ele, em aprovação. Foi sábia em seguir seu conselho, mas neste caso é seguro. Quero que colhe 9 das plantinhas e trace os galhos em um colar para ela usar durante o dia inteiro. Por 9 dias deve fazer um colar novo todas as manhãs. Ferva também uma panela de erva e banhe os seios com a água morna antes de cada vez que for amamentar. Seque os seios antes de dá-los ao bebê, então haverá muito leite. Dom Juan olhou para a Josefina, que estava agora amamentando seu bebê, e disse peremptoriamente: o velho tem olhos muito fracos e cansados. Acredito que um pouco de leite materno nele seria bom. Está disposta, filha, a dar um pouco a ele? Perguntou. Josefina riu, mostrando-se constrangida, virando-se para a parede quando enrubesceu, cobriu sua boca com sua mão livre e sussurrou: "Sim." Seguiu-se então uma grande discussão sobre qual seria a melhor maneira de esguichar o leite nos olhos de Punch. Tenho que ver isto, pensei. Foi decidido finalmente que ele permaneceria sentado em sua cadeira e ela ficaria de pé, apontando o bico do seu seio para o seu olho. Era minha função manter seus olhos abertos a fim de permitir que o projeto leitoso encontrasse seu alvo. Entre uma grande quantidade de risos e movimento de pés, Dom Elígio rendeu-se com satisfação à prescrição de Dona Juana. Como trocavam rápidas e facilmente os papéis, pensei, cada qual ajudando o outro com suas próprias especialidades. Depois de ter 15 filhos e 80 netos, supus que Dona Juana sabia tudo o que haveria de saber acerca dos benefícios para a saúde do leite materno. Sentou-se ansioso sobre seu pequeno banco de madeira no canto da sua cabana de cimento fracamente iluminado, debaixo do calendário, exibindo uma mulher seminua de maiô bebendo Coca-Cola, enquanto uma onda do mar arrebentava atrás dela. Dona Juana segurou a lanterna em cima da cabeça de Dom Elígio. Josefina posicionou-se diretamente em frente ao rosto de Dom Elígio. Enrubesceu e riu. Ele se preparou e disse algo em maia que fez as mulheres rirem, e então jatos de leite foram lançados em seus olhos.
Ele piscou, riu e piscou novamente. As crianças gritavam divertidas, mas exigiu Dona Juana, e Josefina obedeceu com mais 2 jatos, que também atingiram o seu alvo. Alivia e é reconfortante, comentou o paciente de Dona Juana. O leite escorria pelas faces de Dom Elígio, enquanto ele se voltou para mim com um sorriso travesso. Limpei as pequenas gotas do seu rosto. Enfim, se foram com 1000 palavras de gratidão. Cada mulher pegou o que podia, pedindo a Deus que o abençoasse com uma vida longa. Dom Elígio não tinha um preço determinado para o seu serviço, mas a maioria dos pacientes pagava entre 5 e 50 dólares. Alguns só podiam pagá-lo com muito obrigado, que Dom Elígio dizia que valia mais que dinheiro, pois era uma bênção direta de Deus. Dona Juana e eu marcamos de nos encontrar para procurarmos a urtiga grande na manhã seguinte, logo depois do amanhecer. Mais tarde, quando balançávamos em nossas redes, conversando sobre o dia através da cortina de algodão, aconselhou-me a não colher a urtiga grande até que o sol estivesse nascido e secado o orvalho das suas folhas. O poder de cura da planta ainda está nas raízes até que o sol o chame para o seu cálice e folhas. Ele explicou. Então é por isso que colhemos as raízes de manhã cedo, ao invés de quando o sol está alto no céu. Perguntei. Sim, menina, é por isso que saímos da casa tão cedo para cavarmos as raízes e somente colhermos chive no caminho de volta, depois que o sol está alto no céu e secou todo o orvalho. Para tudo há uma lógica, tudo isto está na minha cabeça. Nunca fui à escola, não sei nem assinar o meu nome, mas na minha cabeça há muitas coisas. Chicolouro, Stripsnow, Paranamis, Panamensis, considerado um dos remédios básicos na cura maia. A grossa trepadeira é cortada e fervida como um chá para ser bebido para problemas gástricos, problemas uterinos, envenenamento e prisão de ventre. O princípio ativo, estrequinina, é tóxico quando ingerido em excesso. O padrão em cruz nos galhos é considerado como uma advertência de que a planta é medicinal, porém tóxica, e deve ser consumida com cautela. Uma linda mulher maia do distrito de Corozal, no norte, apareceu na clínica certo dia, pois desejava interromper uma progressão aparentemente infinita de filhos. A mulher Berta nos disse que tinha 38 anos de idade, era mãe de 14 filhos e avó de 6 netos. É demais, falou com um belo sorriso de dentes de ouro. Apesar do trabalho de dar à luz e de criar tantos filhos, sua pele escura irradiava saúde e seus olhos de ébano brilhavam intensamente sobre uma testa que conduzia uma trança grossa e negra. Era uma daquelas mulheres fortes da América Central que eu tanto admirava. Contente, desinibida, dono de si, produzia a imagem de uma mulher sábia no leme do navio da sua família. Podia vê-la lavando à mão as roupas de 20 pessoas, moendo milho, trabalhando nos campos, cozinhando em um fogão a lenha, cuidando de bebês, servindo ao seu marido. Tudo isto com graça e alegria. O que Berta queria era um método natural de controle da natalidade, explicou a Dom Elígio. Era possível, na sua idade, ainda dar à luz a mais 5 ou 6 filhos. Amo muito meu marido e minha família, explicou. Mas 14 filhos já é o suficiente, digo a ele. Ele não quer que eu tome quaisquer pílulas, por isto me disse que eu procurasse sua ajuda para algo que fosse natural. Dom Elígio riu e abriu seu sorriso habitual, contente e desdentado. Há jeito aqueles que querem e aqueles que não querem, disse com simplicidade, repetindo a frase que dissera tantas vezes. Ele ficava muito à vontade para discutir o controle da natalidade, pois as mulheres eram responsáveis por um grande número dos seus pacientes, e mulheres com problemas e doenças vinham de toda a parte da América Central procurá-lo, atrás da sua ajuda e dos seus conselhos. Sim, mamacita, sei o que está precisando, continuou Dom Elígio. É de kick, bix ou pata de vaca. Virou-se para mim e disse: será muito importante você aprender sobre esta planta, Rosita. Utilizo-a para o controle da natalidade e para a disenteria. É seguro e certamente funciona. Há muito
me perguntava sobre que plantas Dom Elígio utilizava para o controle da natalidade. A pílula de controle de natalidade desenvolvida na década de 50 foi uma dádiva para as mulheres mexicanas Nahuatl, da tribo Nahuatl, que há muito utilizava a raiz do cará como um agente eficaz de controle de natalidade. Haviam passado seus conhecimentos para o bioquímico Russell Markel, que eventualmente apresentou aos cientistas pesquisadores. A raiz de cará contém diosgenina, um esteroide que imita os hormônios da gravidez, enganando o corpo, fazendo crer que já está fecundado. O cará cresce abundantemente na fazenda Ixquel. Estava ansiosa para ver o Kik-Bix, a fim de que fosse eficaz, tinha que ser recém-colhido, disse Dom Elígio. Mas já que estávamos no fim da tarde demais para caminharmos até a nossa farmácia na floresta tropical, Dom Elígio disse a Berta que ela teria que passar a noite em Santo Antônio. Ele estava nitidamente contente diante da perspectiva de poder desfrutar da sua encantadora companhia durante o resto do dia. Mostrou-lhe a cama, que era na realidade uma porta de madeira, e dele uma lanterna que ele próprio fizera, um jarro de vidro cheio de querosene com um pequeno pavio de pano. A névoa prateada ainda pairava sobre a vila quando Dom Elígio e eu partimos ao amanhecer para a parte alta da floresta. Kik-Bix, ou pata de vaca, estava no princípio da nossa lista de plantas a serem colhidas enquanto subíamos a montanha, com os sacos vazios, picaretes e pás em nossas mãos, facões em suas bainhas de couro pendurados em nossa cintura. Seguimos o caminho em direção ao topo da montanha, onde viríamos a planta pela última vez. Caminhamos durante cerca de 90 minutos até aquela montanha. Normalmente rodeávamos o sopé das montanhas maias e dos pinheiros. Hoje caminhamos em linha reta, com as montanhas íngremes por trás de nós. À medida que subíamos a floresta, mudava das palmeiras graciosas para os imponentes pinheiros. Sozinhos na quietude refrescante, não conversávamos a fim de não perturbar sua busca silenciosa. Ele murmurou uma prece. As únicas palavras que reconheci foram Ixquel e a palavra maia para mulher, Colai. Ah, aí está você, disse alegremente Dom Elígio, como se saudasse um velho amigo. Fiquei impressionado como de hábito com a memória do velho. Sua mente era um mapa de tesouros botânicos. Estava, como dissera, tudo na sua cabeça, está tudo no seu coração. Pensei comigo mesmo. Mostrou-me como a planta fêmea, ou Kik-Bix, significa fêmea, Ix significa fêmea em maia. Crescia ao lado da planta macho. Era a fêmea, disse, que se utilizava para o controle da natalidade. A planta macho era utilizada para estancar hemorragias e para a disenteria. A planta macho era enorme, longa, com uma casca escura e grossa, que se estendia precariamente por centenas de centímetros, subindo em direção à luz da cobertura da floresta tropical. Circundava os galhos das árvores, que se esticavam para o alto. A 1 metro do grosso tronco da planta macho encontrava-se a fêmea. Seus ramos, com a casca lisa e repleta de espinhos, com 7,5 centímetros de comprimento, graciosamente circulavam os mesmos galhos que a planta macho, como se andasse atrás dele. Subindo a 6 metros de altura, as Kik-Bix, macho e fêmea, enroscavam-se abraçadas. Amantes de lá eternidade, disse Dom Elígio, rindo, amantes eternos. Dom Elígio raspou a casca da planta macho, mostrando-me a casca branca interna. Disse-me que arranhasse a casca da fêmea com o meu facão. Ao fazê-la, revelou-se uma casca interna da cor do mogno. A planta era vermelha e cheia de camadas, semelhantes à membrana uterina feminina. Não conseguia tirar os olhos da vermelhidão da planta. Sempre me surpreendia pela maneira com que a natureza nos deixava saber para o que podíamos utilizar uma planta através de combinar sua cor, formato com a enfermidade. Observava que a relação entre a cor e o uso, o princípio dos sinais, parecia mais evidente quando se tratava das plantas relacionadas às necessidades femininas. Várias plantas medicinais maias utilizadas para doenças femininas eram de cor vermelha, e a folha fêmea com frequência era mais larga que sua contraparte masculina, como no caso da Kik-Bix. Veja como esta folha é rachada e parece exatamente como um par de calças compridas, disse Dom Elígio. Não consigo deixar de soltar
não consegui deixar de soltar uma piada e disse: o sinal aqui é claro, não tire as calças. Rimos até nossos olhos lacrimejarem. Voltamos então ao trabalho. Colhemos uma extensão de 4 metros da planta fêmea, cortando-a em partes de 1 metro cada, jogando-as em seguida para dentro do meu saco. Colhemos então um pouco da planta macho, como de costume, passamos a catar as folhas de kickbix como as primeiras das 9 chives daquele dia. Muitas horas depois voltamos para a clínica carregados com o nosso fardo habitual. Imediatamente após o almoço, o Elígio pediu-me para que cortasse a kickbix para Berta. Ensinou-me a ferver uma mão cheia de planta em 3 xícaras de água durante 10 minutos e a beber uma xícara 3 vezes ao dia durante a menstruação por 9 meses consecutivos. Isto evitaria a gravidez pelo resto da sua vida, assegurou-lhe. Você pode dormir com o seu homem 6 vezes ao dia na cama, na banheira, no carro, onde quiser e quantas vezes desejar, e nada acontecerá. Somente gemido de prazer, nada mais que isto. Não se preocupe, estas coisas não são um mistério para mim. Está tudo aqui na minha cabeça, vem aqui. Berta riu animadamente, pagou $5 a Dom Elígio e, com o seu saco de kickbix nas mãos, encontrou uma carona indo para a cidade, em um caminhão carregado de troncos de mogno. Aquele dia, depois de todos os pacientes se foram, perguntei-lhe como a kickbix funcionava. Se seca é o coágulo, explicou. Ela seca a membrana. Isto evita a implantação do ovo fertilizado. O tratamento durante 1 mês teria efeito durante 5 meses. 2 meses de uso resultaria em 10 meses de proteção, disse. Mulheres que a tomavam durante 9 meses ficariam permanentemente estéreis. Nenhuma mulher já voltou para dizer que estava grávida, disse Dom Elígio. Perguntei-lhe se tinha certeza. Respondeu com sua irreverência habitual. Rosita, não há bebês que foram batizados com meu nome. Percebi com o tempo, no entanto, que a kickbix, ou pata de vaca, não era, na prática, 100% eficaz. Fecundações ocorriam. Por exemplo, a mulher que vivia na Vila Cristo Rei, a 3 quilômetros, 3 quilômetros, descendo pelo rio da nossa fazenda, solicitou esta planta e ficou grávida no 3º mês do período de proteção de 5 meses. Uma mulher americana de Wisconsin, que ouvira falar de Dom Elígio através de amigos e estava muito satisfeita de saber da existência de alguma forma de controle natural da natalidade, escreveu-me que também engravidaram no 3º mês. Não bastante, muitas mulheres relatavam que não havia engravidado e juravam em nome da eficiência da planta espinhosa. Quando mencionei isto a Dom Elígio, ele comentou: às vezes elas não a tomam de maneira como as instruí a fazerem, e às vezes a mulher inconscientemente quer engravidar. Kickbix era uma das muitas plantas que Dom Elígio preferia no tratamento de doenças femininas. O cipó mil homens era excelente para problemas menstruais, especialmente quando este se complicava em virtude de problemas gástricos. A casca da árvore Colpache era usada para diversos sintomas, como menstruações dolorosas, infertilidade, enxaquecas em consequência da menstruação e desequilíbrios hormonais. Preparava na maioria das vezes uma mistura de cipó mil homens, colpache, manvim e zorilo. Chamava isto de saca todo, tira tudo, referente-se aos admiráveis poderes de eliminação e habilidade para limpar a membrana uterina de fluidos menstruais retidos. Fluidos menstruais retidos com o consequente enrijecimento da membrana era uma das principais causas de menstruações dolorosas, disse ele, ao passo que as plantas formavam uma parte essencial do seu tratamento para os problemas femininos. Sua filosofia acerca da saúde da mulher concentrava-se na posição do útero. Dom Elígio acreditava que o deslocamento do útero era o responsável por uma infinidade de doenças femininas. Afirmava que 90% das mulheres modernas tinham um útero com prolapso, que se encontrava inclinado por um lado ou para o outro, deitando para frente ou para trás, ou próximo demais da cavidade pélvica.
Sasto, meu aprendizado com o curadeiro Maia. Dom Elígio segurando o seu sasto. Rosita e Dom Elígio na trilha, acima. Rosita em uma viagem de exploração. Americana na Floresta Maia de Belize, na América Central. Dom Elígio atendendo um paciente. Dom Elígio, Rosita e Mick Balik. Na América Central, em Belize, numa floresta tropical. A variedade de plantas que ele usa como remédio na Floresta Maia. Dom Elígio colhendo plantas na trilha. Interior da casa de Dom Elígio, com suas ervas. Rosita e Dom Elígio cortando plantas. Dom Elígio na trilha de volta à vila.
O ventre é o centro da mulher, dizia ele. Seu seio e essência encontram-se neste órgão. Se o útero não está posicionado como deveria estar, nada funcionará bem com ela. Terá menstruações atrasadas, menstruações adiantadas, sangue coagulado, sangue escuro, menstruações dolorosas, fraqueza, dor de cabeça, dor nas costas, nervosismo, toda sorte de doenças, além de não ter bebês. Tratava o deslocamento do útero com uma vigorosa massagem externa, e que às vezes fazia as mulheres protestarem de dor. Isso era seguido de saca todo, com um chá, 3 vezes ao dia, 10 dias antes da menstruação, assim como banhos vaginais com chive. Observei-o um dia enquanto trabalhava. Lola, uma mãe de 3 crianças pequenas, reclamava de menstruações extremamente dolorosas, que faziam com que ficasse acamado durante 3 dias seguidos. Fizeram seus 3 partos no hospital, num período de 4 anos, e todos foram difíceis. Tive meus filhos com muita dificuldade. Tatito, disse Lola chorando, e levou muito tempo, para que me recuperasse depois. O que há de errado comigo? Perguntou. Os médicos e a enfermeira dizem que não há nada de errado, mas sei que há algo não está bem. Tenho fé no Senhor, por isso vim procurá-lo. Venha, tenho que examiná-la, respondeu do Elígio, gesticulando para que o acompanhasse até a sala de exames. Lola deitou-se sobre o colchão e levantou sua saia, expondo uma barriga marrom e macia com muitas marcas de estrias. Começou a examinar seu abdômen, logo acima da linha dos pelos púbicos. Dentro de 1 minuto exclamou com segurança: eis seu mal, o útero está fora de posição. Está muito baixo, inclinado para o lado direito. Você tem dor de cabeça, dormência no pé direito, fraqueza nas pernas e prisão de ventre. Suas menstruações se adiantam, depois se atrasam. Vê coágulos de sangue e sangue escuro. Sente-se frequentemente cansado, não é verdade? Perguntou. Sim, Tatito. Sinto tudo que acabou de dizer, disse Lola, lançando um olhar de estupefação e admiração na minha direção. O que devo fazer? Perguntou. É o que eu devo fazer e não você, disse ele, enquanto se preparava para trabalhar. Afundou suas mãos destras e nodosas em sua barriga. Lola gemeu e retesou-se em desconforto. Cobriu seu rosto com as mãos e virou-a para o lado. Venha cá, Rosita, sinta isto, disse Dom Elígio. Ele manipulou seu abdômen a fim de mostrar sob seus dedos um objeto macio e bulboso, situado do lado direito, logo acima do osso pélvico, imitando os movimentos das suas mãos. Eu também podia sentir o útero. Percebi o que estava dizendo. Parecia de fato muito baixo e situado excessivamente à direita. Agora observe, continuou Dom Elígio, sorrindo. Curvou-se sobre Lola e puxou para cima com suas mãos, forçando sua pele para uma posição central, fazendo então movimentos vigorosos para cima e para baixo. Repetiu esta operação várias vezes. Em seguida, empurrou lentamente do lado direito do abdômen em direção ao centro e do lado do oco, acima do osso pélvico, para cima, enquanto massageava, murmurava orações. Podia ver o útero respondendo e se movendo. Agora sinta isto, disse ele. Coloquei minhas mãos sobre a pelvis da mulher, onde o útero estivera há apenas alguns minutos. Havia um vazio suave. O órgão se transferira para o seu lugar correto rapidamente, desta vez quase sem dor, sob seus ágeis cuidados. Mostrou a Lola como utilizar o faja, uma faixa que é amarrada ao redor da pelvis a fim de ajudar a segurar e a curar os ligamentos uterinos. Enquanto se levantava, ajeitava suas roupas, advertiu-a severamente quanto a andar descalço em assoalhos frios, especialmente chão de cimento. Disse a ela que não ingerisse bebidas frias e então aconselhou contra manter relações sexuais com seu marido durante a menstruação. Esta, explicou ele, era a maior abominação jamais perpetrada às mulheres. O sêmen se mistura com os fluidos menstruais, fazendo com que grandes coágulos se prendam à parede uterina, disse a ela. Isto resulta em ulcerações e tumores. Fez um sinal para que ela nos acompanhasse de volta ao outro quarto, onde vasculhou seus sacos de plantas e preparou uma mistura de saca todo. Beba este remédio durante 10 dias antes da menstruação, pelo período de 3 meses, disse. Então volte quando o remédio terminar. Disse a ela que seria normal uma menstruação com um fluido denso e escuro, não fique alarmada. Assegurou-lhe.
É sua doença indo embora. É melhor um apartamento vazio do que um mau inquilino, disse brincando. Repetindo uma das frases preferidas da minha mãe. Dona Eligio e Lolatra olharam para mim e riram. Depois que ela se foi, perguntei-lhe por que tantas mulheres tinham úteros fora do lugar. É a vida moderna, respondeu laconicamente. Carregar fardos pesados logo após o parto, parteiras, médicos e enfermeiras que não colocam as faixas na barriga da mulher após o parto, a fim de garantir que o útero volte ao seu lugar certo. Este é um serviço mal feito. Também aqueles sapatos horríveis com paus atrás, ele se lamentou. E andar descalço sobre assoalhos frios e a grama molhada, especialmente nas primeiras horas da manhã. Diz que o nervosismo e a ansiedade das mulheres modernas também exacerbavam a fraqueza uterina. Quando os músculos de uma mulher ficavam tensos, o fluxo do sangue para o útero diminuía, preparando desta maneira o caminho para que os problemas se desenvolvessem. Dom Eligio era famoso por sua habilidade para corrigir o deslocamento uterino. Certa vez, um táxi cheio de mulheres jovens e de meia idade chegou a Santo Inácio com o objetivo único de terem seus úteros colocados no lugar. Cada qual relatou uma série de sintomas familiares e uma por uma ele as conduziu para a sala de exames. Uma mulher com cerca de 60 anos de idade tinha um útero que estava especialmente fora do lugar. Encontrava-se próximo ao ligamento inguinal, logo acima da coxa. Pediu que se deitasse de barriga para baixo, enquanto habilmente executou uma sofisticada técnica parecida com a quiroprática no seu sacro. Pressionou o final das suas costas, enquanto trouxe ambas as pernas em direção às suas nádegas, executando simultaneamente o movimento para frente de uma mão com um puxão para trás das pernas. Fez isto, disse, em casos crônicos de um deslocamento duradouro, a fim de fortalecer os ligamentos que prendem o útero ao sacro. Sua filha, uma avó com 40 anos e poucos anos de idade, entrou em seguida. Reclamou de uma infecção de fungos que a estava amolando e que não se curara com o tratamento médico habitual. Eles me dão um remédio, eu tomo, a coceira e a fumigação vão embora por um tempo, então começa tudo outra vez, lamentou-se. Desta vez ele se sentou em um banco e disse: examine você, Rosita, diga-me o que acha. Não muito seguro de mim, comecei a examiná-la. Fiquei surpreso como era fácil determinar a posição do seu útero. Está muito abaixo, porém no centro, disse a ilha. Dom Eligio sentou-se e sentiu sua barriga, balançando a cabeça e sorriu. Isto é fácil para ela, disse para a mulher com orgulho. Ela conhece o corpo bem, é médica e é mulher. Quando colocamos seu útero onde deveria estar, a coceira irá parar, disse a mulher. O peso do útero sobre os tecidos vaginais evita o fluxo normal do sangue, linfa e correntes nervosas, permitindo desse modo que o fungo se desenvolva. Quando o útero está no lugar certo, os elementos do sangue ajustarão o pH da parede vaginal, criando assim um ambiente desfavorável para o fungo. Dom Eligio posicionou seu útero no lugar certo, correto. Veja aqui, disse, apontando para o osso pélvico. A largura de 2 dedos acima desse osso é onde o útero de uma mulher deve estar. Nada mais, nada menos. E certifique-se sempre de que está centralizado. Em virtude dos conhecimentos, Dom Eligio tornaram-se legendário entre as parteiras. Em Belize, muitas mulheres ainda contam com parteiras para terem seus filhos. Era um país de vilas remotas, com poucas ambulâncias e hospitais. As parteiras são membros aceitos e respeitados de uma equipe voltada para os cuidados básicos e fundamentais da saúde. O país possui um excelente sistema de treinamento para auxiliares de parto em casa, no qual as mulheres que desejam ser parteiras são treinadas por outras mulheres. Santo Antônio, como todas as outras vilas, tinha 2 ou 3 mulheres treinadas como parteiras que cuidavam de grande maioria dos partos em casa. Procuravam Dom Eligio somente quando uma paciente apresentava sérias dificuldades. Dom Eligio jamais poderia perder uma paciente em consequência do parto. Era perito em persuadir bebês intransigentes a saírem ou a se virarem no útero. Lidava com bebês que nasciam de pernas primeiro através de uma série de manipulações e orações especiais. Jamais tive que enviar uma mulher para o hospital, disse ele. Minhas orações e massagens sempre resolveram o problema, mas os médicos são tão apressados hoje em dia. Depois de passar as 12 horas de trabalho de parto, eles já começam a enfiar suas facas.
Certa vez, uma noite fria e chuvosa de inverno, em janeiro, uma parteira veio até a sua casa e despertou o velho do seu sono profundo. Levantou-se, velho. Levante-se, velho, preciso de você, disse enquanto batia freneticamente na sua porta. Dona Elígia agarrou a bolsa de plástico que utilizava como sua maleta médica e acompanhou-o de volta para a casa da paciente. O bebê, uma menina já nascera, encontrava-se envolta em ataduras nos braços de um assustado garoto de 10 anos de idade. Sua mãe estava deitada de bruços sobre um colchão de trapo de pano, com seu útero projetando-se para fora do canal por onde nascera o bebê. Lá estava ele, explicou Dona Elígia, com um balão cor-de-rosa entre as suas pernas. Como um balão cor-de-rosa entre as suas pernas. Censurei a parteira por ter feito a mulher se esforçar demais, disse ele. Pediu que alguém acendesse um fogo no meio do chão de terra. Pegou uma garrafa de azeite, uma pequena tigela de barro de sua bolsa e aqueceu o óleo sobre as brasas. Despejou o óleo sobre suas mãos e esfregou um pouco o útero deslocado. Suave e lentamente murmurou suas preces maias a Ixquel, a deus do parto. Gradualmente recolocou o útero para dentro da cavidade pélvica. Ouvi o barulho que fez ao encaixar-se na posição certa, disse ele. Solicitou pedaços esterilizados de pano, os quais empurrou para dentro da vagina dela, a fim de manter o útero no lugar. Em seguida, amarrou a faja ao redor da pelvis para firmar seus ligamentos excessivamente distendidos e deu-lhe o bebê para que pudesse amamentá-lo, ciente de que a estimulação do bico do seio contraía o útero. Uma hora depois, removeu os panos do seu útero, permitindo que os fluidos do pós-parto saíssem livremente. A mulher recuperou-se completamente. Aquele foi meu 27º afilhado, disse orgulhosamente. Seu nome é Gormecinda. Chamam-na de Shinda. Meu aprendizado com o curandeiro Maia. Saston, Rosita Arvigo com Nadine Epstein.